Sabe, no começo da minha fé, eu sempre ficava perguntando para Deus, Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou pro ciclo de oração, eu participo das coisas da igreja. Eu disse para Deus, mas eu não me sinto tão espiritual como eu gostaria de ser. E aí eu sempre via os irmãos contando testemunhos, né? E eu ficava assim, pensando na luta que elas enfrentavam. Sempre que contava o testemunho, eu ficava pensando, né? Meu Deus, essa pessoa passou por muita coisa para poder estar agora aqui contando o testemunho. Eu ficava pensando na situação que a pessoa tinha enfrentado, mas eu nunca tinha parado para pensar, né, o depois da luta. Eu nunca tinha parado para pensar o que vinha depois, o que a pessoa sentia, o que ela poderia tirar daquilo ali. E sempre eu questionava a Deus, eu dizia para Deus, Deus, eu não me sinto uma cristã, uma crente espiritual, eu não me sinto tão espiritual, eu não sou aquela pessoa assim de eu abrir a boca e dizer, olha, Deus, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, Deus vai operar. Eu sabia que ele fazia porque eu lia a palavra, mas eu não sentia uma certa convicção. Sabe, quando você tem certeza daquilo que você está falando, eu não sentia isso. E eu sei que o que eu tô falando aqui, eu sei que tem gente que sente a mesma coisa. Eu nunca vim aqui no meu canal para falar algo de Deus, se não for Deus me direcionando, se não for o Espírito Santo usando a minha boca para falar. E sempre que eu venho aqui para falar, eu não preparei algo. Eu assim, Deus disse para mim, vai gravar agora. Aí você pode dizer, Deus disse para ti, Deus fala comigo. E Deus também, ele tá falando contigo agora, né? E você vai ouvir tudo que ele tem para dizer. Porque tudo que ele falar aqui, você vai saber que é para você, tá? E eu dizia para Deus, eu falo para as pessoas que tu salva, eu falo para as pessoas que o Senhor é soberano, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, mas eu não tenho, sabe, quando você fala da boca para fora, você falou da boca para fora, não veio da tua alma, do teu íntimo, sabe? E eu dizia isso para Deus nas minhas orações, porque até mesmo porque eu teria vergonha de falar isso perto de alguém, e ainda mais se fosse crente, né? Porque a gente tem assuntos que a gente sente vergonha de falar perto do outro crente. Por quê? Porque a gente acha que todo crente tem essa coisa fervorosa, né? Tem uma oração fervorosa. Todo crente tem uma palavra, sabe? Uma palavra-chave. O que é a palavra-chave? É aquela que te dá uma resposta na hora, aquela que vai virar a situação da tua vida. E meio que isso mete uma certa, não é intimidade, é uma outra palavra, que eu não tô sabendo dizer agora, porque as coisas fogem da minha cabeça, né? Isso te mete, assim, um certo receio, entendeu? Então, o que eu tô dizendo aqui, eu não teria coragem de dizer, quando eu era nova convertida, eu não teria coragem de dizer para uma irmã, para um irmão, para um pastor, por causa dessa posição meio que eles tomam, entendeu? Eles tomam ali uma posição, uma característica, sou forte, sou aquela coisa toda. Então, eu não teria coragem de dizer, né? Mas eu enfrentava isso, e eu enfrentei durante muitos anos, principalmente enquanto eu não fui batizada no Espírito Santo, principalmente enquanto eu não passei as provas que eu tinha que passar, né? E aí, hoje eu falo com convicção. Por que que eu falo com convicção? Por quê? Porque eu passei. Já várias vezes, quando eu vim aqui, eu falei sobre o choro.
Ninguém sabe o valor de uma lágrima se nunca chorou por nada, né? Uns choram por alegria, outros choram por tristeza, mas só quem sabe a dor que aquela lágrima significou foi quem sentiu, quem chorou ela, entendeu? Então, a mesma coisa quando eu falava sobre milagres, Jesus transformou a água em vinho, Jesus multiplicou os pães, Jesus multiplicou os peixes, Jesus ressuscitou a Lázaro. Eu falava porque eu lia isso na Bíblia e eu sabia que o meu Jesus tinha feito. Mas eu não tinha o impacto dessa palavra na minha vida enquanto eu não passei as provas. Eu não sei se foi assim com você, eu não sei se vai ser assim com você, eu não sei. Eu tô falando sobre a minha pessoa, o meu ser espiritual. O meu ser espiritual, o meu espírito, a minha alma precisava passar por isso. Não era só passar, eu precisava mergulhar no profundo. Eu precisava ir no fundo para me saber quem era o Espírito Santo, não só receber o revestimento de poder, não só ser batizado com o Espírito Santo, porque tem muita gente que é batizada com o Espírito Santo, recebeu o dom de línguas e a mudança de vida foi quase que nada, entendeu? Então não é só o batismo com o Espírito Santo, não é só o revestimento de poder, não. É você ter experiência com Deus, é você ter experiência com o Espírito Santo. E aí hoje eu posso falar sobre isso, porque eu passei, eu perdi, eu ganhei, eu mergulhei no profundo, eu voltei, eu fui tão fundo e eu achava que eu não iria mais voltar e eu voltei, eu perdoei, fui machucada, fui ferida. Se Deus pudesse mostrar para vocês desculpa. Se Deus pudesse mostrar para vocês as marcas, não mais as feridas, as marcas, né? Graças a Deus, não mais as feridas, mas as marcas de feridas que eu tive, né? Se Deus pudesse pegar minha alma e dizer assim, ó, essas são as marcas que ficaram na alma dela. São muitas marcas. Mas hoje eu posso falar com convicção. Jesus sara, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus quebra, Jesus refaz, Jesus transforma, Jesus ressuscita, Jesus faz milagre. Hoje eu posso falar com convicção. E tu pode me perguntar por quê? Porque por tudo eu passei. Eu não precisei permanecer no deserto para reconhecer que Deus é Deus. Eu não precisei permanecer no deserto para saber que eu teria que parar de murmurar. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito e a Bíblia fala que a maior parte morreu no deserto. Tem pessoas que ainda que queira sair do deserto, não vai sair. Porque não para de murmurar, não para de duvidar, não para de fraquejar, não para. E o ser humano,
ele precisa reconhecer que Deus é Deus. Ele precisa ser grato até na hora da dificuldade. Ele precisa reconhecer que Deus, ele tem o poder e ele é o único Deus. Se você for olhar a história de Israel durante a caminhada no deserto, ali nós vimos os grandes milagres de Deus. Ali não foi Jesus em carne, porque Jesus, quando ele veio no Novo Testamento. Eu estou falando do Velho Testamento. Então ali foi a Trindade, foi Pai, Filho e Espírito Santo. Trabalharam junto. E ali, naquela caminhada do povo no deserto, eles viram, durante aqueles anos todos, Deus operar grandes milagres. Mas o povo não parava de murmurar, não parava de reclamar, não paravam de ser ingratos. E Deus viu que aquele povo não merecia sair do deserto. Eles deveriam continuar no deserto até os seus últimos dias de vida. E assim tem pessoas que quer sair do deserto, mas não faz por onde. Não busca Deus. Não busca ter intimidade com Deus, não busca ter reconhecer quem é Deus. Enquanto a pessoa ela for assim, enquanto ela achar que é ela que sabe de tudo, porque o povo que estava no deserto, eles achavam que eles sabiam de tudo. E eles duvidavam que Deus era Deus. Então, quando Moisés subiu para o monte e Moisés demorou a voltar, eles fizeram um bezerro de ouro e colocaram aquele bezerro como o Deus deles. E foi um povo que via o milagre de Deus noite, dia e noite. Por que eu tô falando? Porque de dia estava ali a nuvem que colocava sombra, que fazia sombra sobre eles. Ali era Deus. Ali era o poder de Deus. Durante a noite tinha uma coluna de fogo que guiava aquele povo. Eles viam que era o poder de Deus, que era Deus. E mesmo assim, eles continuavam a murmurar e a duvidar que Deus era Deus. E por incrível que pareça, ainda existe pessoas assim. Pessoas que estão no deserto, desse jeito, duvidando, murmurando. E Deus está dizendo que vai continuar no deserto, porque não aprendeu. Porque vai morrer na desobediência, vai morrer sem verdadeiramente ver o poder de Deus na vida dela, na vida dele. Porque a gente precisa abrir caminho dentro do nosso ser para a gente ver a grandeza de Deus dentro da gente. Operar fora, operar na vida das outras pessoas, não é o mesmo que você vê Deus operar quando é dentro de você. A maior transformação não é o que acontece fora, a maior transformação é o que acontece aqui dentro. Dentro de um coração duro, dentro de um coração obstinado, dentro de um coração que não se deixa ser aquebrantado. Essa é uma grande transformação. E eu comecei a dizer para Deus que eu queria ter uma vida espiritual com Deus mais profunda. Eu dizia, Senhor,
Eu quero te sentir mais profundo. Eu quero sentir a convicção que eu não sinto. Eu falo que tu cura, eu falo que o Senhor faz isso, eu falo que o Senhor faz aquilo. E eu sei que o Senhor está comigo, porque a tua palavra diz que o Senhor é conosco até os últimos dias da nossa vida. Quando passar tudo, o Senhor vai continuar ali com a gente. E eu disse para o Senhor, mas eu quero o mais profundo. E aí começou os milagres de Deus acontecer na minha vida. Começou as tempestades, começou o deserto, eu passar pelo deserto, eu descer no vale, começou eu ser quebrada como um vaso. E Deus começou a trabalhar na minha vida. E quando eu passava por esse processo, eu via todos à minha volta se retirar de perto de mim. As pessoas começaram a se afastar, começaram a se retirar, e eu fui descobrindo que Deus, Ele é o meu tudo. Ele é o meu tudo, Ele é o remédio que cura, Ele é o remédio que passa a dor, Ele é aquele amigo que às vezes a gente acha que a gente precisa ver para dizer, esse é o meu amigo. E eu passei a não precisar ver e saber que ele é o meu amigo. E que ele tá ali, ele tá aqui, ele tá aí. E essa transformação começou na minha vida. E hoje eu agradeço todos os dias da minha vida por eu ter passado pelos vales, por eu ter passado pelo deserto, por eu ter passado pelo vale da sombra da morte. Eu agradeço todos os dias pelo que eu perdi e agradeço todos os dias pelo que eu ganhei. Eu agradeço todos os dias. Porque ter Deus na minha vida é algo que eu não consigo nem explicar. De tão maravilhoso que é eu ter Deus na minha vida, eu saber que Ele é o tudo em mim, Ele é o tudo em minha volta, Ele é o tudo que eu preciso, Ele é o tudo. E é isso que tem que acontecer na tua vida, você tem que ter esse entendimento que Deus é o teu tudo. É dele que você precisa, é das mãos dele que você precisa, é do abraço dele que você precisa. E eu quero orar por você. Eu quero hoje apresentar a tua vida para Deus. Eu quero hoje apresentar a tua vida espiritual para Deus. Eu não aceito que você vai viver ainda 5 anos, 10 anos, 20 anos sem sentir verdadeiramente quem é Deus. Eu não aceito. Eu queria poder mostrar para todo mundo quem é Deus. Mas a mesma coisa que eu fiz, todos precisariam fazer. Diminuir. Você precisa diminuir. Você precisa dar lugar. Você precisa se deixar ser moldada, ser trabalhada por Deus, sem sentir medo, sem sentir pavor, pânico. É entregar a tua vida nas mãos de Deus. E foi assim que eu fiz. E eu vou orar por você agora. Pai, soberano e eterno Deus, Pai bendito, Deus, neste momento eu quero te apresentar, Senhor, essa pessoa que assistiu esse vídeo. Pai, eu quero te pedir pela tua misericórdia, pela tua graça, que o Senhor comece a visitar agora esta pessoa e começa a transformar a vida dela, começa a transformar a vida dele.
Que ela possa ter intimidade contigo, Senhor. Que ele possa ter intimidade contigo. Que ela venha conhecer quem é Deus. Que ela venha ter a convicção quem é Deus. O que Deus pode fazer. Que ela sinta na alma, no coração, na mente, o trabalhar de Deus. Pai, neste momento eu te peço, cuida, guarda, livra e transforma, Pai, conforme o teu desejo, a tua vontade. Pai querido, é o que eu te peço e por fé eu te agradeço. Amém. Amém. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.